Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos começando aí mais uma semaninha abençoada, né? Então nós vamos iniciar com a aula de hoje fazendo a correção do estudo dirigido. Eu espero que vocês tenham realizado essa atividade, né? Porque ela vai facilitar então na hora da execução da prova. Então nossa prova vai se iniciar aí na quinta-feira, dia 30, tá? Lembrando que vocês têm duas tentativas, né? Mas se optarem por abrir a segunda tentativa, então a nota que será validada é essa segunda, tá bom? Então já deixei essa informação aí algumas vezes, mas é só para reforçar e não deixar nenhuma dúvida para vocês, tá? Abri a primeira prova, tirei 10, mas vou fazer uma segunda tentativa e tirei 8. O que vai ser contabilizado é a segunda nota, tá? Então a gente começa então na correção do nosso exercício. O primeiro item que nós solicitamos aí para vocês, qual é a importância de Mao Tse Tung na história da China, né? Nós estudamos aí que a China é um país milenar, tinha um país tradicional, né? E ele viveu por bastante tempo isolado e só depois de algum tempo que ele foi se abrindo, né, pro Ocidente. Então ele era totalmente isolado ali, tinha basicamente então uma economia voltada para a agricultura, né? E ela foi se abrindo então, e aí a gente lá em 1949 nós vamos ter essa transformação, né, de uma China monárquica para uma China republicana. E aí a gente vai ter, sobre a liderança de Mao Tse Tung, né, o grande líder aí, ele vai implementar então a Revolução Comunista, né? Então ele foi esse líder do Partido Comunista da China e ele promoveu algumas reformas, né? Ele se tornou líder dessa nação e ele era venerado pelos seus seguidores, né? Então, quando a gente tem uma embarcação, o líder daquela embarcação que vai orientando todo mundo como tem que ser definido é o timoneiro, né? E na China ele era tão venerado por todos que ele ficou conhecido até como grande timoneiro, né? Porque ele era venerado por muitos. Então, algumas reformas aí que ele promoveu foi o grande salto para frente, né? O que foi essa ideia de Mao Tse Tung? O objetivo era acelerar o desenvolvimento econômico. Então, ele implementou uma coletivização do campo. O que é essa coletivização? Então, cada pessoa tinha ali sua propriedade, tá? E aí ele propôs, com essa reforma, que essas propriedades individuais, elas se tornassem coletivas, tá? E aí a gente ia criar uma cooperativa estatal, né? Então o Estado estaria à frente aí dessa cooperativa através dessa coletivização do campo, mas isso não surtiu, né, tanto efeito, não deu certo, e ele também queria que houvesse um investimento nas indústrias de base. Então foi um plano implementado por Mao Tse Tung, no qual a gente não vai obter grandes resultados, tá? Outra reforma implementada por ele, à frente do Partido Comunista, foi a Revolução Cultural. O que era essa reforma, né? O que é essa revolução? A ideia era combater qualquer elemento, qualquer pessoa que fosse contrário ao comunismo, tá? Então ele não facilitava aí para a população que fosse contrária aos ideais do Partido Comunista, tá bom? Então tá descrito aqui a nossa resposta aí. E aí a gente vai para o segundo item. O que são as ZEE, né? As Zonas Econômicas Especiais, e como elas foram criadas. Então essas zonas econômicas, elas foram áreas estratégicas, né, escolhidas pelo governo para implementar o desenvolvimento de práticas capitalistas na China comunista. Então uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que teve-se uma abertura para o capitalismo na China, né, mas a gente tem que entender que se restringe apenas a essa abertura ao capitalismo, porque as práticas em todo o país, as práticas políticas são voltadas, né, para o comunismo. Então não tem essa abertura, a gente tem abertura para o capital,
mas temos então um governo aí ditatorial, né, que vai impor aí à população algumas regras que deverão ser cumpridas, tá? Quem que propôs, né, essa ideia, essa abertura para o capital? Então, foi um plano de abertura econômica e modernização, e quem foi o chefe aí foi o Deng Xiaoping, né, a partir de 1978. Aonde foram instaladas essas zonas econômicas especiais? Vocês lembram? Então, principalmente no litoral, tá? Na parte leste do continente chinês aí, que a gente vai ter a implementação dessas áreas, dessas zonas econômicas especiais, tá bom? No item 3, solicitou que vocês colocassem aí: a China é hoje um dos países que enfrentam a supremacia dos Estados Unidos. Que aspectos econômicos lhe conferem essa posição? Então, nós temos aí a China competindo, concorrendo com os Estados Unidos, né, em busca de se tornar a grande maior potência. Então, a China ela tem apresentado um grande crescimento econômico de cerca de 9% nos últimos anos. E recebe, apesar desse número ser crescente aí, ele tem apresentado um certo declínio, tá? E nos últimos anos tem recebido cada vez mais investimentos externos. Sua produção industrial é tão grande que a China é considerada um país fábrica, tá? Tudo isso confere a ela a condição de enfrentar a supremacia dos Estados Unidos nos âmbitos econômico, financeiro e militar. Então é uma grande potência que tem crescido aí amplamente, né? E a ideia é que ela torne-se então a primeira economia mundial. Item 4, porque a China é considerado um país de dois sistemas. Então a gente falou isso aí já lá no item 1, né, que a China é considerada um país de dois sistemas porque seu regime político é socialista, né, mas sua economia se abriu para o livre mercado capitalista, né, com as zonas econômicas especiais nós tivemos essa abertura, tá bom? No item 5, de acordo com L.C. Ferreira e F. Barbie, na revista Consciência, ao longo de sua história, a China considerou a natureza como um fator limitante a ser dominado ou superado, em vez de ser algo a ser aceito e preservado. Com base nessa afirmação, cite. Então, as características, né, do ambiente da China, então elas são condições então que podem dificultar. Mas a China, ao invés de ver essa dificuldade, ela enfrenta, né, todas essas dificuldades e tem conseguido, então, se desenvolver mesmo com as características do ambiente. Então, qual seria um dos problemas ambientais enfrentados pela China na atualidade, tá? Então, um dos problemas, o desenvolvimento econômico e industrial da China tem se acompanhado por um aumento substancial do consumo de carvão e petróleo. Então, imaginem que a grande produção, país fábrica que eles são, então eles vão demandar muito mais recursos, né? E isso vai, então, causar problemas relacionados à emissão dos gases poluentes, né? E aí nós vamos ter algumas cidades na China sendo as mais poluídas do mundo, né? A gente vai ter aí vários problemas relacionados a isso, ok? Vamos para o próximo item. Quais seriam duas alternativas que o governo chinês poderia adotar, né, para minimizar esses problemas ambientais que o país tem sofrido? Então a gente sabe, né, quando há um grande investimento, quando o país está se desenvolvendo de forma muito rápida, então os problemas relacionados ao ambiente, né, eles vão se tornar muito evidentes. Talvez não vão ser, no primeiro momento, levados em consideração. Mas o que eles já têm que pensar como alternativa? Primeiro seria estimular cada vez mais o uso do transporte coletivo, né? Usar metrô, ônibus, né? E isso vai fazer o quê? Com que a gente tenha um pouco, né, uma pequena redução aí da emissão dos gases poluentes pelos veículos primeiramente, né? Porque a gente vai ter a questão das indústrias aí lançando vários poluentes na atmosfera. Uma outra medida que a gente podia mencionar
seria que esse país investisse cada vez mais, né, em estudo em áreas da ciência energética, né, para utilizar então recursos cada vez menos poluentes. Então é um investimento que talvez pudesse ajudar esses territórios, ok? No item 6, porque o Oriente Médio, então agora a gente falou um pouquinho de China, vamos passar aí para o Oriente Médio, né? Porque essa região é conhecida como uma região estratégica no mundo. Então a gente já falou aí algumas vezes em sala de aula, porque a localização do Oriente Médio, ela se conecta aí a várias partes do mundo, né? Então ela vai estar, faz parte do continente asiático, mas ela tem ali uma ligação com a Europa e também com a África, né? E mais expressivamente ainda é onde se concentra a maior quantidade de petróleo do mundo. Então, por isso é uma região estratégica e de interesse de várias nações, tá bom? No item 7, a respeito da atividade petrolífera no Oriente Médio. Então, o que justifica afirmar que o Oriente Médio é essencial para a economia mundial, né? Se a gente observar, no Oriente Médio, a região concentra quase a metade aí das reservas do mundo, né? 2/3 da reserva mundial, então, estão concentradas no Oriente Médio e onde estão situados a grande maioria dos países que fazem parte da OPEP também, né? Os grandes maiores produtores, então 6 se concentram no Oriente Médio. Então, é por isso que é uma região tão importante, tão estratégica. E na última aula também eu falei para vocês que é o berço, né, das 3 principais religiões ali naquela localização, né, que são judaísmo, cristianismo e deixa a professora lembrar aqui que eu esqueci rapidinho. Tá, já eu falo para vocês. Judaísmo, cristianismo e islamismo, é claro, né, que foi a última criada aí e que a gente vai ter questões relacionadas a alguns grupos, né, envolvidas aí na prática do terrorismo mesmo, tá? Como eu falei em sala, a gente não pode colocar todos os islâmicos, né, no mesmo patamar, né? A gente vai ter essa diferenciação. Alguns grupos são mais radicais e aí a gente vai ter interpretações diferenciadas desses grupos. Então vamos lá, letra B. Identifique os 3 principais mercados consumidores de petróleo explorado na região. Em milhões de toneladas, a gente vai ter aí alguns dos principais grupos, né, que adquirem o petróleo no Oriente Médio. China, Japão, Europa, tá? Então a Europa em maior potencial, então é a região que mais vai adquirir petróleo dessa localização, tá? A gente fala aí dos conflitos, principalmente com os Estados Unidos desse território, que envolvem o petróleo também. Então, os Estados Unidos, logicamente, ele adquire esse recurso em maior potencial aqui da América, né, da Venezuela, dessas regiões, ele adquire em maior quantidade esse petróleo. Mas se a gente tem uma crise, tem os países da OPEP que estão incluídos aí, os países do Oriente Médio, isso vai repercutir em cadeia, né? Todos os vários países aí vão sofrer porque a OPEP vai regular o valor do barril de petróleo e isso vai gerar consequências mundiais, tá bom? Ele não tem essa ligação direta de ser uma das regiões que mais adquirem o petróleo, como é a Europa, por exemplo, mas todos mundialmente vão sofrer aí as sanções relacionadas à condição, ao valor do petróleo, tá? Porque é regulado pela OPEP. Qual é a principal causa do conflito entre israelenses e palestinos? Né? A gente falou disso em uma aula anterior. Então, a principal causa relacionada a esse território foi a criação do Estado de Israel em 1948 pela ONU, né? Então, esse conflito aí, cada povo, né, os judeus e os palestinos, eles reivindicam esse território, né? Esse território foi deles
em momentos diferenciados aí dos judeus. Então foi criada porque foi um povo muito perseguido. Então a ONU definiu a criação desse território, mas os palestinos, em contrapartida, não aceitaram essa população, ficaram aí sem seu território, né? Isso foi um acordo naquele momento da criação desses estados, Israel e Palestina. E o Estado de Israel foi criado, mas o da Palestina não, né? Nas vários conflitos existentes, né? A Guerra da Partilha, a Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, Israel, então ele foi avançando, tomando os territórios que estavam destinados ao Estado palestino. Ele foi ocupando mais áreas. E esses palestinos, então, eles foram confinados, né? Eles estão em habitações muitas vezes improvisadas, principalmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que são áreas então controladas por Israel. Então a gente tem aí conflitos permanentes, né, que dificilmente teremos aí uma solução. Na questão 9, leia a manchete a seguir e faça o que se pede. O preço internacional do petróleo. A OPEP estuda medida que conteria a alta. Países avaliam relaxar o limite de barris que produzem por dia. No Brasil, a alta dos preços causa maior greve dos caminhoneiros. Então, houve uma greve de caminhoneiros, né? Nós presenciamos isso aí em 2018. O valor do petróleo está cada vez mais alto, né? Então a população se manifestou quanto a isso, porque a Petrobras tem regulado o valor do combustível, né, relacionado ao valor internacional, o valor regulado aí pela OPEP. Então isso gerou uma crise naquele momento, né? E aí a gente tem alguns estudos aí realizados por eles para tentar conter esse valor que está cada vez, né, mais alto, a gente tem observado aí. O que significa a OPEP? A gente já falou, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Conforme o enunciado, a OPEP poderia adotar medidas que influenciariam no preço do petróleo. E explique a que se deve esse poder de influência. Então, a OPEP, ela tem ali os vários países, né, que são produtores, que extraem e refinam o petróleo mundial. Cerca de 42,7% de todo o petróleo mundial é regulado aí pela OPEP. Então, eles têm uma condição favorável, né, de influência. Então, eles vão regular a quantidade do produto produzido, né, em todo o mercado internacional. Então, se eles produzem grande quantidade, o valor do petróleo vai cair, né? Então, eles fazem essa regulação aí e influenciam mundialmente o valor desse item, tá bom? No item 10, na Arábia Saudita, tá? Os campos de cultivo irrigado necessitam de um grande volume de água, que é bombeada de aquíferos profundos. Atualmente, mais da metade das antigas reservas de água subterrânea do país já se esgotaram. Então, um problema, né? A gente pensar no Oriente Médio, a gente não vai ter produtividade agrícola. Pelo contrário, eles conseguem ter uma boa produtividade, né? Algumas regiões, Israel, então investe muito em tecnologia, em processos de irrigação, em estufas climatizadas. Então eles conseguem ter uma produtividade mesmo em área ali desértica, né? De clima semiárido. Então, aí a gente colocou algumas opções aqui. Considerando as características climáticas dessa região, por que é possível afirmar que a atividade agrícola é insustentável? Então, mesmo investindo em tanta tecnologia, gente, a região apresenta um clima desértico, né? E quando eu tenho essa característica, a quantidade de chuva vai ser muito baixa, né? Inexpressiva. Então, se eles estão usando água subterrânea, né, o que vai acontecer? Essa água não vai ser reposta, porque a quantidade de chuva é muito baixa. E isso vai acabar esgotando, né, todos os recursos ali existentes. Ok? Na letra B, que consequências essa prática agrícola pode gerar para a população da região? Né? Então, a gente já tem um problema de penúria de água, de escassez de água nesses territórios. Se continuar essa exploração,
a gente também vai ter a questão da contaminação desses aquíferos, né, dessa água, por causa dessa grande perfuração. Logicamente, vai haver também desperdício, né, nos processos de irrigação, de extração dessa água subterrânea até o subsolo, até a parte superior, né, no processo de irrigação ali a gente vai ter uma grande perda, e isso possivelmente, né, vai ser mais um, né, problema dessas regiões, que vai ser a disputa de água, né, principalmente nas zonas de fronteira e desses territórios, ok? Questão 11. De que maneira as características do relevo do Japão influenciam na distribuição da população pelo território? Então, passamos aí a falar um pouco sobre o Japão, né, uma região bem reduzida. E aí, o que influencia essa região? O território japonês, ele vai ter várias montanhas. Então, a região ali, ela tem áreas com mais de 3.000 metros de altitude. Então, a população vai ter dificuldade de ocupar esses territórios. Então, apenas 15% do território japonês é formado por planícies, né, que são as áreas litorâneas. Então, a população vai se concentrar aí nessas áreas litorâneas. 12. Qual é a importância do Japão no contexto internacional do leste asiático? Então, por que o Japão é tão importante ali naquela parte leste do continente asiático? O Japão, ele tem um papel estratégico, político e econômico, porque dentro naquela localização ali, ele é a maior potência, né, daquela região, e também é um grande aliado aí dos Estados Unidos. 13. Que fator relacionado à indústria levou ao expansionismo japonês na Ásia? Então, imaginem vocês, o Japão é um território muito pequeno, né? Então, essa região, ela não tem ali muitos recursos. Lembrem que o Japão, ele está localizado numa região de encontro de 4 placas tectônicas, onde a gente tem muita instabilidade. E aí, nessa região também, como é uma região de formação recente, nós não temos ali vários recursos minerais. Então, eles tiveram a necessidade de ampliar suas indústrias para outros territórios, já que eles não têm, né, os recursos aí que a gente falou, são pobres em recursos naturais. Ok? Item 14, explique o que foi o milagre econômico japonês, né? Esse milagre econômico japonês foi o grande desenvolvimento, salto, aceleração que a gente teve no Japão. Eles se desenvolveram de modo muito rápido. Então, com a Guerra Fria, o Japão ele se tornou um ponto estratégico na Ásia, né? Porque, gente, os Estados Unidos não queriam que o Japão seguisse ali os caminhos da China, né? Se tornasse uma região socialista também. Então, eles se aliaram a essa região e investiram ali bilhões de dólares para os japoneses, tá? Então, na década de 60, o Japão ele já havia se recuperado economicamente e passou a ser um grande produtor de bens de consumo como eletrodomésticos. Lembrem vocês, eles não têm ali grande disponibilidade de recursos, mas eles adquiriam esses recursos naturais de outras regiões e trabalhavam nas suas fábricas, nas suas indústrias ali, e aonde ele tinha o lucro, entregando o produto finalizado, investindo em tecnologia, tá? Em 1970, o país já era uma potência industrial. Também contribuiu para o milagre econômico um fator interno do Japão. Então, o que tinha de recurso ali? Além deles investirem, receberem esse recurso aí dos Estados Unidos. A gente tinha uma mão de obra que é qualificada e barata ao mesmo tempo, né? E crescia muito porque as pessoas estavam saindo da área rural e buscando as cidades. No Japão tem uma característica interessante, né, que é a obediência. Os japoneses são muito leais, muito fiéis àquilo que eles fazem. Então, dentro das fábricas, dos escritórios, tinha muita disciplina, muito compromisso com o trabalho, né?
tem-se notícia aí que, por exemplo, um trabalhador da fábrica, ao ter um filho, né, já ficava meio que garantido o trabalho para o filho naquela mesma fábrica que ele trabalhou por anos, por toda a vida. E às vezes é até uma preocupação dos japoneses hoje em dia, porque eles, a partir do momento que eles conseguem um emprego ali, eles trabalham ali praticamente a vida inteira. Se eles perdem aquele emprego, eles têm até dificuldade, né, de conseguir se estabelecer em outro local, porque eles focaram a vida inteira em uma única área, um único setor, tá bom? E agora a gente falando aí um pouquinho sobre os tigres asiáticos, né? Qual é a principal característica dos tigres asiáticos? Então a gente fala tigres asiáticos pela rapidez de crescimento que a gente teve nessa região, foi algo muito acelerado, né? E aí a gente fala também da agressividade, né? Porque foi algo assim que proporcionou aí um crescimento muito amplo, muito rápido nessas regiões. Então, o que a gente pode falar desses tigres asiáticos? São economias que surgiram ali no Sudeste Asiático a partir da década de 70, né? E eles passaram por intenso processo de industrialização. Então, essa industrialização é voltado para exportação. Então, a gente fala plataformas de exportação. O que acontece, gente? As empresas estrangeiras, elas produzem nesses territórios aí, nessas regiões que contemplam os tigres asiáticos. Porque ali vai ter uma série de benefícios, né? Eles vão ter um preço muito mais baixo, uma mão de obra mais acessível, né? Então, vai ter muito investimento de capital estrangeiro nessas regiões. Então, os primeiros tigres asiáticos aí foram Hong Kong, a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, tá? Então, as regiões investiram muito em plataformas de exportação. Eles produzem voltado totalmente para a exportação. Uma característica interessante é que essas regiões investiram, né, com isso, melhoraram aí sua economia e investiram muito em produção tecnológica, tá? Foram substituindo suas importações, investindo muito em tecnologia e também investindo muito na sua população, tá? Em estudo. Então, eles foram conseguindo aí melhorar muito nesse setor. E aí, na década de 80 também vai surgir os novos tigres asiáticos, tá? Então, há um desenvolvimento maior. E aí a gente vai ter mais um grupo integrando esses tigres asiáticos, também regiões bastante desenvolvidas, voltadas aí para exportação. Então entram também nos novos tigres asiáticos a Indonésia, Malásia e a Tailândia, tá? E depois as Filipinas e o Vietnã. Ok? Então, só para entender, então, esses tigres asiáticos, eles são regiões que se desenvolveram de modo muito rápido, tá? Então, era isso, nossa revisão da aulinha. Na quinta-feira, então, dia 30, nós vamos fazer a nossa prova, tá bom? Qualquer dúvida, manda no chat e eu estou disponível aí para o que vocês precisarem. Então, até quinta-feira. Excelente semana para vocês e tchau, tchau.